Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Galera, eu prometi um conteúdo para vocês sobre o Afeganistão. É um tema que ficou em evidência nos últimos dias aí por conta da saída dos Estados Unidos de dentro do Afeganistão, deixando aberto a invasão ou a tomada do poder pelo grupo Talibã, considerado um grupo terrorista pelo mundo inteiro. Já que criaram esse rótulo de terrorismo para qualquer grupo fundamentalista, o que não é tanta em verdade assim, mas chama muito a atenção, porque um grupo fundamentalista como o Talibã, ele tem muita proximidade com ações extremas, que hoje a comunidade internacional, a própria sociedade, a humanidade não admite. Então fica aquele negócio de que, não era para ser assim, não tá legal lá, não é bom isso. E focaram nos últimos dias, não agora, porque a dinâmica de acontecimentos no mundo, principalmente no Brasil, impede a gente de focar em um assunto, mas ficou em pauta Afeganistão durante alguns dias e de vez em quando surge no noticiário. Galera, seria muito fácil para mim, e mais simples, e agradável, tanto para mim quanto para vocês, se eu chegar aqui e falar sobre o Afeganistão de maneira bem superficial, resumindo o que acontece lá hoje, como uma simples consequência de uma disputa entre Estados Unidos, Rússia, e os americanos invadiram para combater lá os terroristas, agora eles abandonaram o Afeganistão na mão dos talibãs, os talibãs que foram criados pelos americanos. Era fácil até distorcer para levar aquela opinião tendenciosa para influenciar vocês a verem os americanos como os vilões da história. Na verdade eles são, mas não são os únicos vilões. E o Afeganistão, cara, ele tem uma história muito complicada para a gente abordar superficialmente, tá? Então eu peço desculpas se você não está afim de ver vídeo longo. Peço desculpas se eu omitir ou errar algum nome de governantes ou pessoas importantes na história do Afeganistão, porque eu não consigo decorar e mal sei pronunciar a maioria dos nomes dos caras, Mohamed não sei o que, Daoud não sei o que. Cara, é complicado. Então eu vou tentar resumir aos fatos em si, e resumir de verdade mesmo, mais a data aproximada e o que aconteceu para você entendendo o contexto, tá? Como eu já comecei dizendo para vocês, o noticiário internacional focou muito a opinião pública sobre o que acontecia no Afeganistão enquanto os Estados Unidos fugiam de lá e deixavam o governo à mercê da invasão dos talibãs. Cara, eu queria dizer primeiro para vocês que guerras e conflitos desse nível aí, eles nunca acabaram, nem vão acabar. É uma importante fonte de entretenimento para certas pessoas e uma oportunidade de negócio para pessoas mais importantes ainda. Por exemplo, Afeganistão em conflito civil hoje, com os talibãs e quem estiver resistindo aos fundamentalistas, é algo, como que eu vou dizer, comum em certas regiões do planeta. Acontece na Síria, e a gente já não fala mais tanto da Síria, mas ainda tem muitos rebeldes lá e tem muito conflito civil, muitas mortes, muito sofrimento. Tem um conflito civil sangrento acontecendo hoje no Iêmen, mas pouca gente gosta de prestar atenção sobre isso. Se você pegar as nações africanas, então, o noticiário internacional pouco se importa com o que acontece lá em verdadeiras guerras e massacres civis. Dos atos mais covardes que a gente consegue imaginar na história da humanidade, está acontecendo agora, lá na África. E ninguém se importa, galera. Esses países, essas nações, esses locais, quando não estão sob intervenção externa, já cria uma crise por conta disso, eles estão passando por um processo de guerra civil, uma disputa interna de poder, ou então eles estão simplesmente destruídos, afundados em crise, seja econômica, social, de infraestrutura, e mal conseguem se reerguer. Entenda que Afeganistão, Síria, Iêmen, alguns países da América Latina, ou um outro país qualquer de uma nação africana, enquanto esses locais forem pontos de interesse dos donos do mundo,
aqueles que realmente governam e que decidem o futuro, né, da humanidade, esses locais nunca vão ter condições de se reerguer e se desenvolver como um país comum, como a gente espera, né, que aconteça no mundo, tá? Quem passou por lá, né, como eu estou dizendo, independente se é no Afeganistão, se é no Iraque, se é na Síria, se é na Líbia, se é em alguma nação africana, né, quem passou por lá, cara, saqueou tudo o que conseguiu e depois destruiu o que restou, que era para eliminar provas do que eles fizeram por lá, sabe? E esses países, esses donos do mundo, que tem esses atos criminosos, né, matando pessoas, roubando, destruindo as provas, né, e é o mesmo que destruiu o país, eles jamais vão permitir, por exemplo, que as suas vítimas, no caso essas nações, ou esses povos, né, eles se fortaleçam a ponto de ter condições de se vingar, né, do inimigo verdadeiro deles. De quem chegou lá, invadiu, matou, roubou e foi embora destruindo tudo. Sabe? Jamais eles vão permitir que essas nações se organizem a ponto, ou que esses povos, né, se desenvolvam a ponto, né, de promover algum tipo de justiça, né, que eles entendem como uma vingança. Isso é uma potencial ameaça, né, a esses donos do mundo. Então eles não vão permitir que surja um novo Império Otomano, né, um novo líder como Gengis Khan aconteceu, né, naquela região, ou um Alexandre o Grande. Não, jamais. Eles vão sempre dividir, colocar em crise, destruir, para que esse povo não se desenvolva, não se organize, né, não vá para frente nunca, cara. Quando eu falar com vocês aqui sobre, sei lá, talibãs, Al-Qaeda, Jihad Islâmica, né, fundamentalista islâmico, né, cara, não tem nada de cruzada religiosa. Eles querem fazer parecer isso para vocês, né, para apontar uma causa, uma motivação, uma justificativa. Na verdade, cara, eles usam, né, quem comanda, quem usa esses povos aí, né, esses fiéis seguidores como soldados, que é para isso que eles são, né, doutrinados, são, né, programados. Eles usam essa coisa de falar em nome de Deus, falar em nome de uma pátria, ou falar em nome de alguma causa ideológica, que é uma forma de recrutar a lealdade, né, desses povos que eles encaram como soldados. É assim que eles formam seus exércitos para preservar e lutar pelos seus interesses lá, sabe? E falar em nome de Deus, né, numa região como ali no Oriente Médio, né, é interessante, porque é muito apelativo junto a um povo que tem muito pouca coisa na vida, tem muito pouca perspectiva, sabe? E aposta tudo, né, num ser divino que vai, né, recompensá-lo após a morte, né, desde que ele siga lá alguns princípios, algumas ordens, né, dos profetas em terra. Então eles usam muito disso, né, eles apelam. Você vai ver em vários momentos da história, né, inclusive você está vendo aqui no Brasil hoje, eles usarem de discursos apelativos como esse, de pátria, Deus ou causa, né, para comover, né, e convocar, né, que a pessoa se torne leal à causa deles e lute por eles, sabe? Então, a gente está falando de gente muito humilde, galera, um povo pouco instruído, né, mas que foi adestrado a ferro e fogo, como é o caso do Afeganistão. A gente está falando especificamente do Afeganistão, mas serve para qualquer outro povo, né, que esteja nessas circunstâncias, né, ali no Oriente Médio, né, é um povo endurecido, né, muito endurecido, muito frio, né, pela a sua eterna história de guerras, né, que vem de um passado que em algum momento foi glorioso, né, onde eles estavam no auge e depois sofreram as consequências, né, dos inimigos, né, que voltaram à tona, coisa que hoje os grandes impérios jamais vão permitir, como eu expliquei para vocês. Eles não vão permitir que os seus inimigos ou suas vítimas, né, se vinguem deles um dia. Mas no passado, né, tinha muita disputa, principalmente ali no Oriente Médio, como acontece também na África. Né, e eles deixaram seus inimigos se erguerem, né, e se fortalecerem e depois se vingarem. Então, num momento você estava no topo e no outro momento você estava debaixo dos pés, da bota, né, de algum vilão da história. Mas essa questão desse endurecimento, essa frieza, né, daquele povo ali, deixa o povo um pouco mais forte. Né? E eles têm também um forte instinto de sobrevivência, cara, que foi forjado, né, exatamente pela sua história, seja através de batalhas, massacres e muito, muito sofrimento. E eles transformam, eles convertem esse instinto de sobrevivência,
forjado, né, no meio desse caos que eu citei para vocês, né, e acaba convertendo isso em resistência. Então, se você pegar um povo como o Afeganistão, por exemplo, né, eles aliam todo esse sentimento de resistência, né, e dessa história sofrida que eles têm, né, com estratégias, né, que já é uma parte da cultura deles, estratégias militares de sobrevivência, que muitas vezes, né, os impulsionam a atacar o seu inimigo antes de serem atacados, né, e atuam, por exemplo, em guerrilhas. Né, a topografia da região ali do Iraque, do Afeganistão, da Síria, favorece muito, né, quem soube explorar, né, digamos que o local onde você estava, né, em conflito, e trabalha com guerrilhas. É longe daquelas histórias gloriosas de grandes batalhas, grandes exércitos. Hoje eles se adaptaram, né, justamente para sobreviver, né, e atuam em guerrilhas. Por isso que você vê muitos grupos, né, de jihad islâmica, digamos assim, para já dizer de todos eles, desde Estado Islâmico a Al-Qaeda, você vê que eles atuam em pequenas células, né, e são ataques rápidos, né, e fugas mais rápidas ainda, que é a forma que eles têm de sobreviver. E o Afeganistão tem essa cultura militar, estratégica, de trabalhar, né, de forma de guerrilha, e dificulta muito para que os grandes impérios, né, se estabilizem dentro do Afeganistão. Eles estimam, por exemplo, que hoje, a título de exemplo para vocês, que os Estados Unidos tenham investido, falando de grana, e tem todo um esquema de lavagem de dinheiro por trás disso, mas eles estimam que os Estados Unidos investiu mais no Afeganistão do que na reconstrução da Europa após a Segunda Guerra. Então, para você ter uma ideia de quanto eles já gastaram na região ali. Sabe? Tem até um ditado interessante que deixa um contexto para vocês, né, sobre o comportamento do Afeganistão, do povo afegão, quanto à invasão, né, por agentes externos. Eles apontam, por exemplo, hoje para os americanos, e tem um ditado que fala de: vocês têm relógios, né, nós temos o tempo. Então, para quem trabalha com guerrilha, dentro de um sentimento de resistência muito forte, primitivo até, né, eles trabalham muito com isso, cara. Com essa questão do tempo, da topografia, das estratégias, né, da paciência, né, do estudo do inimigo, né, da provocação. Tudo isso faz parte da cultura, né, militar deles. Então, em algum momento, principalmente nesses últimos dias, você deve ter ouvido falar, né, que o Afeganistão já foi conhecido, historicamente, né, como um cemitério de impérios. Hoje é só um cemitério, na verdade. Mas por que cemitério de impérios? Porque, né, muitos grandes impérios do passado, e o atual, por exemplo, como os Estados Unidos, né, já invadiram aquele local, né, e sofreram muito com a resistência local. Porque muitos desses impérios, né, já investiram naquela região, naquela nação, naquele povo, né, com invasões, para garantir o seu domínio na região, e sofreram muito com resistência. Como eu disse, é um povo que tem por cultura resistir. Eles não têm muitas opções em torno disso. Então, se você olhar na história do Afeganistão, eles já sofreram com invasões, né, do Império Babilônico, do Império, né, Macedônio. Então, a gente está falando de Alexandre o Grande, a gente está falando de invasão dos árabes, que foi quando eles tiveram os primeiros contatos, né, com a religião islâmica. A gente está falando dos britânicos, que era uma grande potência durante uma fase da história da humanidade. A gente já falou da própria União Soviética, que também já passou por lá. E agora os Estados Unidos. Todos eles sofreram. Nunca foi, né, um domínio completo e estável. Sempre tinha pequenos focos, né, que iam se alastrando ali de resistência. Né? Muitos rebeldes. Muitas vezes, né, trabalhando como mercenários para interesse de outros países que viam o dominante local como um inimigo. Mas vamos ver se eu consigo fazer tipo um resumo aqui básico de alguns fatos importantes para você entender o contexto do Afeganistão, porque senão eu fico me enrolando demais, né, juntando, né, fatos e acaba me sendo repetitivo e tal, eu fico chato. O Afeganistão, como eu disse para você, ele foi dominado por muitos impérios no passado, né, mas tem uma certa cronologia que você vai entendendo, né, como o Afeganistão chegou no momento que está hoje. Então, no passado, não me recordo de datas exatas, eles sofreram com invasões árabes. E foi durante essas invasões árabes que eles tiveram o primeiro contato com a religião islâmica. Então,
teve uma dominação árabe na região, que acabou impondo, né, essa cultura islâmica sobre a maioria da população local, e isso se transformou em cultura, né, local deles. Então a religião islâmica foi incorporada, né, muito na questão, né, da constituição do cidadão afegão. Então tem todo, né, um código rígido de conduta, né, um certo conservadorismo, um certo orgulho, né, convertido em resistência, né, faz parte da formação do afegão comum hoje. Depois desse contato, né, com o Islã, através das invasões árabes, a gente tem, né, um outro grande império invadindo ali, que foi o Reino Unido, correto? E eles assumem o controle, né, do Afeganistão, né, enfrentando certas crises, né, de rebeldia ali localizadas, né, e isso evolui até quando, em 1953, se eu não me engano, né, surgiu um primeiro-ministro, né, tinha um rei chamado Mohammed alguma coisa, e aí surge um primeiro-ministro que também chamava Mohammed, né, mas se eu não me engano ele chamava Daoud, né, e o primeiro-ministro você sabe que é quem governa, e ele surge com o apoio, aí sim, né, da União Soviética. Então os britânicos sofrem muito no processo, tinha todo um interesse de exploração, né, de recursos do Afeganistão, que a gente vai abordar em outro vídeo, não esse, é um vídeo mais específico sobre Reino Unido e Afeganistão, né, mas esse Daoud, o primeiro-ministro que surge lá, ele tem o apoio, tem um suporte, né, externo da União Soviética na época, e eles constroem, né, um país um pouco mais fortalecido, que ganha até a independência dos britânicos. Então eles começam a construir uma estrutura militar, começam a esboçar uma independência econômica, né, começam a controlar os seus próprios recursos, o que gera conflito com os interesses britânicos. E também, por questão dessa proximidade com a União Soviética, né, eles instituem no Afeganistão nessa época, né, desse governo de 10 anos que durou, do Daoud, né, com o apoio da União Soviética, eles instituem algumas reformas sociais. Né, e dentre elas, um dos fatos mais importantes à época foi reintegrar, né, a mulher à comunidade comum, valorizar a presença da mulher. Uma coisa que vinha sendo, né, oprimida pela questão da religião islâmica em si, né, que nunca valorizou a mulher, sempre tratou como uma espécie de objeto ou uma espécie de posse, né, do cidadão comum, né, e a mulher não tinha direitos dentro da comunidade islâmica. Né, e essa união entre o primeiro-ministro da época, o Daoud, né, com a União Soviética, permite que as mulheres, né, sejam vistas de outra forma. Então tem uma evolução, né, social da comunidade local nesse momento. Lógico que esse tipo de atitude incomodou muitas pessoas, né, principalmente os fundamentalistas islâmicos, né, que viram isso como um traje, uma espécie de sacrilégio, ou algo do tipo assim, né, uma desonra para eles. Essa pressão, né, que o Daoud sofreu por conta, né, desse seu reinado, digamos não, desse seu governo, né, como primeiro-ministro nesses 10 anos, né, acaba culminando em 63, quando vem uma renúncia, né, que já tinha uma pressão local, né, para ele sair do governo, né, ele acaba renunciando, esse Daoud. Daoud, né, de 63 a 73, né, o país ficou meio instável. Como eu falei para vocês, sempre tem aqueles focos de resistência, rebeldia, grupos com interesses diversos disputando o poder. Né? Então o Daoud, né, que conseguiu dar uma primeira estabilidade para o Afeganistão depois de muitas décadas de guerra e crises, né, e deu essa evolução para criar uma independência ou até uma autonomia do fundamentalismo islâmico, né, ele acaba caindo do poder em 63, mas ele volta em 73, né, com um golpe. Aí sim, apoiado novamente pelos interesses da União Soviética. Sempre tem alguém dando suporte para alguém, esses conflitos, né? Sabe, nessas lideranças, nessas rebeldias, nessas guerras civis, sempre tem alguém dando suporte externo, seja de um lado ou do outro. Nesse caso, o Daoud, que já tinha o apoio da União Soviética, né, um tempo atrás, durante sua primeira gestão de 10 anos, né, volta, né, após esse golpe. Né? Então tinha toda uma pressão local, né, ele consegue se impor, né, agora como uma espécie de presidente, né, derruba a família, né, a realeza local deles lá, a família real, né, e agora já uma espécie de uma nova república, digamos assim. E aí o Daoud vem para governar.
Em 78, né, depois de 5 anos governando, o Daoud é assassinado. E aí você imagina quem tinha interesse em derrubar um cara que estava ligado à União Soviética. Entende? Quem é que estava disputando o poder com a União Soviética na época, ali da década de 70? Então, em 78, o Daoud é assassinado. E aí surge uma série de conflitos internos dentro do Afeganistão que cria aquela instabilidade onde não tem exatamente um governo. É só guerra, é só disputa, é só conflito. Então já estava plantada ali, desde a morte do Daoud em 78, a semente dos Estados Unidos. Naquela questão da CIA atuar nos bastidores, incitando e patrocinando rebeldes, assassinando lideranças, até presidentes ou primeiros ministros, promovendo golpes para colocar algum fantoche no poder. Ali já estava o esboço do que a CIA ia fazer muitos e muitos anos dali para frente. Então começa o financiamento dos americanos, por exemplo, dos Mujahideen, os guerreiros santos, ou a Jihad Islâmica que tinha ali na região. Então, os Estados Unidos começam a aproveitar essa apelação, desse discurso ideológico, esse discurso cultural, religioso, convoca muita gente a trabalhar no exército de Deus, digamos assim, e financiam a estruturação desses guerrilheiros. E aí surgem os primeiros grupos que a gente entende hoje como terroristas. A origem desses grupos sempre foi por uma intervenção externa, tá? A causa fundamentalista lá do Islã sempre ocorreu. Mas a organização, em espécie de milícias que trabalham como mercenários para interesses externos, foi a partir do empenho, da dedicação dos Estados Unidos e das manobras da CIA ali nos bastidores. Então, de 78 a 79, a União Soviética decide que não vai mais permitir que os Estados Unidos interfiram, já que eles tinham assassinado o Daoud, que estava ali de acordo com uma certa aliança com os russos. Então, ali entre 78 e 79, os soviéticos decidem interferir de vez no local de novo. Eles estavam patrocinando esse Daoud durante um tempo, a sua primeira gestão de 10 anos, depois o golpe onde ele assumiu o comando, até o seu assassinato pelos americanos. E aí os soviéticos se cansam dessa interferência norte-americana, já que eles queriam interferir sozinhos na região, queriam fortalecer sua posição, seja estratégia, politicamente, para ter uma influência nas outras nações vizinhas ali, ou montar uma base, geograficamente, posicionada estrategicamente ali. Os russos invadem, a União Soviética invade o Afeganistão ali por volta de 78, 79, eu não me recordo muito de datas assim, eu sei que ficou marcado, para tentar abafar o surgimento dos americanos ali para governar. Os americanos vinham tentando tomar o poder no Afeganistão desde que o Daoud assumiu o poder, porque incomodava para eles saberem que o Daoud tinha uma ligação com os soviéticos. Então eles queriam substituir o Daoud por algum fantoche ligado a eles. E aí os soviéticos entram rasgando, com os dois pés no peito, do Afeganistão e falam, aqui não. Agora quem vai mandar aqui sou eu. E sofrem, os soviéticos sofrem muito com os Mujahideen da época, os talibãs da época. Já eram patrocinados pelos americanos. Tá entendendo o contexto da coisa, a história do Afeganistão? É bem pesada, tem muita conspiração por trás de tudo ali. Então esses mercenários, patrocinados pelos americanos, disfarçados de guerreiros, da Guerra Santa deles lá, os Mujahideen, os talibãs, eles resistem, estão muito bem articulados, então eles têm uma aliança de financiamento tanto pela CIA, que é os Estados Unidos que está bancando por trás de tudo, como tem interesses do Paquistão, que tinha uma fronteira a disputar ali com o Afeganistão, então eles não queriam, por exemplo, os soviéticos por ali, por uma questão de interesse local. A própria China, que também faz fronteira com o Afeganistão, não tinha interesse, por exemplo, que os Estados Unidos ficassem por ali, mas muito menos interesse que os russos tomassem aquele local como base avançada. E o próprio Irã, que sempre tinha ali aquele sentimento muito antigo da comunidade persa, do Império Persa do passado, e que vê sempre uma oportunidade nesses conflitos nos países da região. O Irã vê a oportunidade de se infiltrar e acabar tomando conta, indiretamente ali nos bastidores, e governando, criando uma
uma espécie de cinturão de defesa ali para os seus próprios interesses. Até a Arábia, né, a Arábia Saudita também tinha, né, ali patrocinada nos bastidores pelos Estados Unidos, né, interesse, né, em derrubar a União Soviética do Afeganistão. Esses conflitos, né, surgidos a partir da invasão do Afeganistão pela União Soviética em 78, duraram até cerca de 1988, cerca de 10 anos, cara. Até quando surge um acordo entre todos esses envolvidos, essa disputa pelo poder no Afeganistão, né, e a Rússia decide se retirar de lá. Né, falou, vamos embora do Afeganistão, vocês façam o que quiserem com isso daí. Porque já virou um local que era totalmente instável e inviabilizado, né, para você ter lá uma intervenção, né, segura. Então, eles sabiam que qualquer um que fosse assumir o comando do Afeganistão ia ter dificuldades. Né? Assim como os grandes impérios do passado, seja um império babilônico, histórico, né, ou um império macedônio, né, como os próprios britânicos, depois os russos, e os russos sabiam que depois deles, qualquer outro que fosse assumir a região ia ter dificuldades. Não só pela questão cultural dos guerreiros, né, do Afeganistão, ali, a resistência daquele povo, né, por toda a estratégia que eles montaram ali de apoiar o fundamentalismo islâmico, transformar, né, os fiéis islâmicos em guerrilheiros, né, a proteção das milícias, né, a estratégia de guerrilhas. Cara, é inviável, e ainda é inviável você tomar conta do Afeganistão hoje com uma intervenção externa. É só você perceber que os Estados Unidos abandonaram recentemente agora. Também, lógico, depois que eles saquearam tudo que eles queriam, né, destruíram as provas dos seus crimes e foram embora. Então, em 89, voltando, né, à cronologia, em 89, né, os russos, né, concluem a sua retirada local e aí surge uma nova guerra civil, como era previsível. Né? Os mercenários locais entram em disputas pelo poder ali. Então, em 92 tem um golpe, se eu não me engano, né, eu tinha 12 anos de idade. Então, em 92 tem um golpe, né, e aí tem uma série de conflitos, para em 96, em 1996, os talibãs tomam Cabul. Não é agora, em 2021, que os talibãs chegam ao poder em Cabul. É o centro do Afeganistão. Em 96, após um golpe e uma sequência de conflitos internos, né, os talibãs tomam o poder, né, no Cabul. Né? Não sei se é a primeira vez exatamente, né, com esse termo, talibãs tomam Cabul, mas 96 ficou marcado por isso. E aí eles instituem, né, um novo modelo de governo, já que eles estavam no comando, né, como uma teocracia bem radicalizada, né, com base no fundamentalismo islâmico. E aí as mulheres se tornam as principais vítimas deles. Lembra que entre 53 e 63 eles tinham tido uma grande evolução, né, de independência do fundamentalismo islâmico, né, que inclusive ocasionou a morte, né, depois no futuro, né, desse primeiro-ministro chamado Daoud, né, Daoud Khan, era um dos apelidos dele, né, um dos títulos dele, sei lá, se pode ser considerado apelido. Né? Por exemplo, agora em 96 os talibãs voltaram ao poder, seguindo a cronologia, né, e atacaram as mulheres. O alvo deles sempre foi mulheres, como está acontecendo agora em 2021. Porque eles acham que as mulheres, né, têm que ser totalmente reprimidas para garantir, né, os princípios conservadores deles. Parece que digamos que a comunidade deles, né, a cultura deles depende da opressão sobre as mulheres. É uma sociedade onde mulheres têm direitos não pode ser uma sociedade islâmica. Não é admitido mulher com direito numa sociedade islâmica. Então o primeiro alvo deles sempre vai ser as mulheres. Depois que eles tomam o poder e começam, né, com todo o seu fundamentalismo, seu conservadorismo e toda a violência, né, permitida pela sua cultura religiosa, né, o presidente da época, né, foi deposto, foi capturado, né, inclusive foi torturado e executado. Tudo isso com o mundo observando. O golpe do Talibã em 96, né, acaba matando o presidente, que eu não me recordo o nome agora, né, depois de torturar, e era uma coisa pública. A própria ONU sabia o que aconteceu no Afeganistão e ninguém quis intervir naquela época. Então depois que o Talibã está ali no comando ali, eles assumem, né, até uma certa independência dos Estados Unidos, que financiou o surgimento deles. Né? Então eles rompem um acordo com os americanos, né, já que eles eram submissos, seguiam ordem dos americanos, né, eles veem a oportunidade de, chegando ao poder, de não precisar mais responder aos americanos, então eles rompem o acordo, né, na verdade eles rompem, né, a questão dos Estados Unidos mandar tratar os talibãs como mercenários simples, né, eles tiram,
né, esse vínculo com os americanos e acabam sofrendo uma série de retaliações por parte dos americanos, seja econômica, né, ou seja o patrocínio de resistências locais ali, né, novas milícias rebeldes. Então, novamente, o Talibã está em crise, disputas internas, conflitos civis dentro do Afeganistão, um país que nunca conseguiu ter uma estabilidade real, né, na sua história contada desde que eu iniciei com vocês aqui, né, e surgem, né, algumas lideranças locais no Talibã, porque foi necessário, né, para resistir ao investir externo dos Estados Unidos, surgem lideranças, né, de independência contra os americanos. Aí surge a primeira vez ali o nome do Bin Laden. Bin Laden é um cara que foi treinado pelos americanos para combater, né, os russos, né, no caso os soviéticos na época, e tomar o poder do Afeganistão. E agora o Bin Laden se volta contra os Estados Unidos, se tornando um alvo dos americanos, porque eles sabiam do potencial de liderança que o Bin Laden oferecia, porque ele tinha muito dinheiro, né, porque eles sabiam onde estavam os recursos afegãos, que era o interesse dos americanos. Eles capturaram, né, esses recursos para eles. Então a família Bin Laden fica muito rica. O Bin Laden se torna um inimigo, né, perigoso para os americanos, né, ou uma espécie de inimigo simbólico para os americanos, porque foi um ato de traição. Os americanos não assimilam bem essa questão da traição, né? E em 2001, né, eu lembro que teve um ato, né, que foi bem simbólico do radicalismo, né, islâmico na região, que foi quando eles implodiram aquela estátua do Buda, que era uma estátua antiga do século VI, se não me engano, né, e ali foi o ápice da intolerância islâmica. Né, o mundo inteiro ficou chocado. É um monumento histórico, né, como aquele Buda, né, sendo destruído por intolerância religiosa. Né, e os islâmicos têm muito disso. Né? A religião islâmica ela não admite, ela não tolera outras religiões. Então eles destruíram um símbolo de uma outra religião, a religião budista, que seria essa estátua do Buda, e do mundo inteiro falou sobre isso, e até hoje é um fato histórico que se você pesquisar na internet você vai achar. Então esses talibãs no comando do Afeganistão, eles acabam matando um líder de oposição, que era financiado pelos americanos. Eu não me lembro o nome desse cara na época, mas ele era bem forte na região, dava muito trabalho para os afegãos, né, nessa questão dessas guerrilhas e conflito civil. Né? Então os talibãs conseguem matar esse cara, né, se fortalecem ainda mais no comando, né, do Afeganistão, e aí os Estados Unidos, né, lideram uma nova invasão. Né? Surge, né, convenientemente, né, o Guerra ao Terror após o ataque do 11 de setembro, onde eles disseram que a culpa era dos afegãos, né, eram terroristas do Afeganistão. Então o Afeganistão deveria sofrer as consequências, deveria ser o alvo da vingança, né, de justiça americana. E aí eles têm a oportunidade, na verdade eles criam a motivação, a justificativa, a oportunidade de invadir de novo o Afeganistão, dessa vez diretamente, e não patrocinando grupos guerrilheiros que podem se voltar contra eles, como aconteceu. Então os Estados Unidos usa, né, essa janela de oportunidade e invadem diretamente o Afeganistão nessa guerra ao terror. Então foi estabelecido a partir de então, com a queda do Talibã no poder, né, um governo fantoche, que não me importa muito o nome, e não é importante para ninguém, porque era um governo fantoche, que respondia tanto à ONU como à OTAN, né, oficialmente, mas nos bastidores a gente sabe que quem governava o Afeganistão eram os Estados Unidos, que queriam usar o local estrategicamente, tanto para saquear recursos, e eu não estou falando só de recursos, né, de minérios ou de combustível, tinha muita fonte de conhecimento oculta dentro do Afeganistão, dentro do Iraque, que era alvo dos americanos, né, e aí já é uma disputa de poder de um nível muito maior, estou falando de Illuminati e coisas do tipo assim. Né, e em 2014, né, depois desse governo fantoche no Afeganistão, em 2014 a OTAN decide se retirar do Afeganistão, né, deixando os americanos governando sozinhos. Né, os mercenários locais acabam se fortalecendo ainda mais, leia mercenários locais como grupos fundamentalistas islâmicos, como o Talibã, né, que eram treinados, né, e eram financiados, né, pelos americanos e acabaram aprendendo a se manter sozinhos. Então eles não precisavam mais do suporte norte-americano. Assim como lá em 96, né, eles criaram a independência dos americanos e tomaram o poder,
né, a partir de 2014 eles também criaram essa independência do financiamento norte-americano, né, que não financiava exatamente o Talibã afegão, financiava novos grupos como a Al-Qaeda, né, ou o Estado Islâmico, né, para promover os seus interesses em outras regiões, como a Síria, o Iraque ou a Líbia, por exemplo. Estava ali também acontecendo toda aquela estratégia da Primavera Árabe e tal, toda uma instabilidade de toda a região, né, por conta dessa interferência externa dos americanos. Então foram colocando aí suas peças, os seus governos fantoches para preservar os seus interesses. Enquanto isso, o Afeganistão estava destruído por tudo o que aconteceu na sua história, né, tem o fortalecimento, né, novamente, de grupos guerrilheiros ligados ao Talibã, né, que sabiam como se manter sem os americanos. Eles aprenderam a traficar heroína. E entenda que se o Afeganistão hoje é reconhecido mundialmente como um dos maiores traficantes de heroína do mundo, é porque um dos maiores consumidores de heroína do mundo continuam tendo interesse ali. Para quem você acha que o Afeganistão vende heroína, cara? Qual é o maior consumidor de heroína do mundo hoje? Eles vão dizer, pode ser a Europa, de forma generalizada. Os próprios afegãos consomem, né, a heroína que eles produzem. Cara, é inviável isso daí. Né? Na verdade, o maior consumidor e o maior traficante de heroína do mundo é os Estados Unidos. Né? Então, é o destino da heroína do Afeganistão até hoje. Era na época da intervenção norte-americana, após 2001, né? E os afegãos, né, os talibãs ali tomaram conta desse recurso e continuaram fazendo negócio com os americanos. Vendiam heroína e pegavam armas em troca disso. Né? Os próprios talibãs aprenderam outras atividades criminosas para patrocinar suas ações, como, por exemplo, sequestros e mortes, né, com assassinos de aluguel. Por quê? Porque quem fazia isso na época de 2001 em diante, né, eram os ativos, os operacionais da CIA, dentro do Afeganistão. E eles treinaram, né, muitos soldados afegãos, que depois se converteram ao Talibã, eles treinaram esses caras nessas atividades criminosas. Mostraram para eles como ganhar dinheiro com isso, com sequestros e assassinatos. Então, se hoje você vê, né, o Talibã governando, né, a base de tráfico de heroína, né, em troca de armas, né, e ainda tem muito da violência, tem muito sequestro, né, ou assassinato na região em troco de dinheiro, foram os próprios americanos que ensinaram os talibãs a fazerem isso. Tanto os operacionais da CIA como os soldados americanos. E estavam ali soltos, sem limites, descontrolados, e faziam o que queriam. Então, levantou-se muita grana dessa forma, né, de violência e atividade criminosa no submundo dentro do Afeganistão. E os afegãos aprenderam isso aí. Já em 2020, para finalizar o vídeo aqui com vocês, em 2020 o Trump, né, que estava no comando dos Estados Unidos, ele assina um acordo com os talibãs, né, ou seja, os americanos não simplesmente deixaram os afegãos se autogovernarem. Já fizemos o nosso serviço, né, estabelecemos uma democracia no Afegão, agora eles têm direito de se autogovernar. Não. O Trump assina um acordo com as lideranças talibãs, né, entenda como terroristas talibãs, ou seja, os americanos fazem um acordo com os fundamentalistas terroristas do Talibã, dizendo, a gente vai sair e vocês assumem o comando. Tanto que os americanos decidem sair, antes mesmo deles conseguirem, né, retirar todas as suas tropas, né, e os seus seguidores, os afegãos já estavam tomando conta, né, da própria Cabul e do próprio aeroporto onde os americanos se refugiaram. Não foi algo que aconteceu assim ocasionalmente, né, eles não previam isso, como eles alegaram e tal. Não, eles sabiam. Né, eles quase não tiveram tempo de sair de lá. Tanto era a sede de poder que os talibãs tinham. Porque eles sabiam que tinha esse acordo. Eles tinham a permissão dos americanos para tomar o comando do Afeganistão. Por quê? Qual que era o acordo do Trump, né, ou do establishment norte-americano, né, com o Talibã? Olha, a gente vai abandonar o Afeganistão e vocês podem governar do jeito que vocês quiserem, desde que o Talibã deixe, né, de financiar outros grupos mercenários, de ter influência sobre outros grupos mercenários que colocam em risco, né, os planos americanos. Aí a gente está falando de Al-Qaeda, de Estado Islâmico. Né? Então, tanto a Al-Qaeda como o Estado Islâmico, ou qualquer outro grupo Mujahideen que você veja na região, que tem aquela condição de milícias terroristas, na verdade são mercenários. E eles servem aos interesses dos outros, né, de operacionais externos. Os americanos entendem que, se os talibãs continuarem tendo influência tanto sobre a Al-Qaeda como o Estado Islâmico, né, ela diminui o poder
de controle que os americanos têm sobre esses grupos. Então o acordo era esse, ó. Vocês vão tomar conta do Afeganistão, mas permitam que a Al-Qaeda e o Estado Islâmico voltem ao controle dos americanos. E aí sim eles vão continuar promovendo, né, a instabilidade na região da Síria, por exemplo, né, ou atacar outra nação, qualquer alvo no momento. Entendeu o acordo do Trump? Entendeu todo o contexto da história do Afeganistão? Permitam que eu peça desculpas para vocês se eu demorei para fazer esse vídeo, ou se o vídeo não ficou completo como você imaginava. Eu sei que ficou, né, um vídeo extenso, né, maior do que um episódio de um seriado, quase o comprimento de um filme. Né? Cara, mas é o que eu lembrei de falar sobre o Afeganistão para vocês. Tem mais coisa? Tem. Tem um outro vídeo, né, que complementa toda essa história, que é a relação, né, de conflito entre Reino Unido, né, e o Afeganistão, né, e depois com a interferência do Irã. Mas aí, cara, tem que ser outro vídeo, porque nesse até minha garganta acabou. Beleza? Valeu, galera. Missão cumprida, hein? Não sei se ficou bom, mas fiz o meu melhor aqui. Fui.